boas-vindas a mais um mergulho nas nossas fontes de hoje. É sempre muito fascinante investigar as ideias, os artigos e as teorias para tentar entender um pouco melhor o tempo meio maluco em que a gente vive. Sem dúvida. E a nossa missão nesse encontro é bastante única, eu diria até surpreendente. Totalmente, porque a gente costuma dissecar páginas e mais páginas de estudos acadêmicos complexos aqui, né? Mas hoje a atenção está voltada para algo estritamente visual. Uma única imagem. Isso, um quadrinho com uma cena e uma fala absurdamente simples, mas que carrega uma densidade filosófica, psicológica e social gigantesca. O objetivo é justamente entender, camada por camada, por que essa imagem ressoa de forma tão contundente com as dores da vida moderna. Exato. E para quem está apenas ouvindo a gente, eu vou descrever o cenário dessa nossa investigação de hoje. Há um personagem desenhado, sentado, e ele tem um buraco no peito. E vale frisar que não é um desenho figurativo sutil, sabe? Não, não mesmo. É um buraco literal, um vazio atravessando o corpo, dando para ver o outro lado, limpidamente. E bem ao lado dele, existe um outro personagem que está tentando consertar esse buraco. Usando uma ferramenta mecânica. Sim, uma chave inglesa, como se fosse um mecânico arrumando um motor quebrado. E a frase que acompanha essa imagem, que é o grande motor da nossa discussão hoje, diz o seguinte, abre aspas, então eu tenho que consertar sozinho um buraco que o mundo me abriu, fecha aspas. Essa frase tem uma precisão cirúrgica. Quando a gente observa a simplicidade desses traços e lê essa pergunta, fica muito claro que há ali um encapsulamento perfeito de um dos maiores dilemas contemporâneos. É um soco no estômago, né? É uma metáfora visual que, na sua essência, obriga a uma pausa. É uma reflexão sobre como lidamos com o sofrimento e com as exigências diárias que são colocadas sobre os nossos ombros. A genialidade da imagem é que ela não precisa de teses de doutorado para atingir uma sensação que é extremamente familiar para quem vive no ritmo atual. A tradução de uma dor complexa, caótica e confusa em uma representação gráfica tão direta é brilhante. Certo. Vamos desempacotar isso, começando justamente por esse buraco no peito. Fica muito evidente que esse vazio não representa um tropeço qualquer do dia a dia, ou um arranhão superficial no ego. Não, de forma alguma. É a representação de um vazio interno profundo. É o símbolo visual para coisas muito pesadas, tipo o trauma, o abandono, a violência emocional. A frustração social também entra aí. Com certeza, aquelas pequenas e grandes decepções que vão se acumulando e corroendo a pessoa ao longo do tempo. O grande mérito desse desenho é pegar algo que é completamente invisível na vida real. Afinal, ninguém anda pela rua com o peito aberto mostrando os próprios traumas. Exatamente. Ele pega isso e torna perfeitamente visível e incontornável. É um vazio que ocupa muito espaço, por mais paradoxal que isso soe. O que é fascinante aqui é como essa representação tão mundana e atual dialoga com uma tradição filosófica e literária antiquíssima. A exploração desse buraco não é uma novidade na experiência humana. Não começou com a internet, né? Definitivamente não. Grandes pensadores já tentaram dar nome a isso há séculos. Há uma linha de pensamento que conecta essa imagem diretamente a Santo Agostinho, por exemplo. Que descrevia a angústia humana como o coração ferido. Isso, o coração inquieto. Dando um salto para o século XX, temos o psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração e nomeou essa sensação exata de perda de propósito como vazio existencial. E ainda tem a psicanálise no meio disso tudo. Exato. Chegando na psicanálise de Jacques Lacan, entra a famosa ideia de uma falta estrutural. Espera, essa ideia da falta estrutural de Lacan costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Dá para traduzir isso de um jeito mais palpável? Porque soa como se o ser humano já nascesse com um defeito de fábrica impossível de arrumar. É uma ótima analogia. E a ideia é mais ou menos por aí. Para Lacan, é como se o ser humano já nascesse com uma peça faltando no quebra-cabeça da própria psique. Uma peça que nunca esteve lá. Perfeito. Não é algo que foi perdido pelo caminho por causa de um erro trágico ou de uma decisão ruim.
É uma falta que faz parte da própria condição de existir e de falar. Uhum. O desejo humano se movimenta pela vida justamente por causa dessa falta, na eterna tentativa de preenchê-la. E a grande frustração, especialmente nos tempos modernos, é que a sociedade vende a ilusão de que é perfeitamente possível comprar, fabricar ou conquistar essa peça que falta. Bastaria a pessoa se esforçar o suficiente. Exatamente. O desenho pega toda essa carga teórica milenar sobre angústia e desenha de forma literal no peito de um bonequinho. É a materialização de um conceito abstrato extremamente denso. É quase um atalho visual para séculos de debate existencial. E aí a gente chega na pergunta central do personagem, que escancara o grande conflito moderno. Eu tenho que consertar sozinho? Essa é a ferida aberta da nossa época. Fica evidente a enorme contradição da cultura atual em que a gente está imerso. A exigência constante é pela força implacável e pela performance. A mensagem que reverbera nas redes sociais, nas empresas, E até nas relações pessoais. a mensagem é sempre: cure-se, faça terapia, evolua, tenha resiliência, seja a sua melhor versão. Basicamente, a regra de ouro do nosso tempo é que cada indivíduo precisa dar conta de se consertar e seguir em frente em silêncio. Não importa o tamanho do estrago. Exato. É uma pressão gigantesca pela autossuficiência. Mas, fazendo um papel de advogado do diabo aqui, a gente não escupa o tempo todo que a felicidade vem de dentro ou que é preciso se amar primeiro antes de amar o outro. Escutamos o tempo todo. Então, essa visão do quadrinho bate de frente com toda a prateleira de autoajuda da farmácia. Bate de frente e com muita força. E é justamente aí que mora a crítica mais aguda da imagem. Como assim? A exigência de curar a si mesmo, a ideia de que a felicidade é um trabalho interno, isolado, parte do pressuposto perigoso de que o problema começou apenas no indivíduo. Como se ele vivesse numa redoma de vidro. O que não é verdade. A realidade da experiência humana argumenta veementemente contra isso. A imensa maioria das feridas, das dores profundas e dos sofrimentos não nasce do nada. Não acontece por combustão espontânea dentro da cabeça de uma pessoa. São danos coletivos. São danos que têm origens relacionais, sociais e históricas. Histórias de abandono, de desigualdade, de rejeição. Isso levanta uma questão importantíssima. Porque a conta vai toda para o indivíduo. Exatamente, porque a responsabilidade da cura recai de forma tão pesada, solitária e exclusiva sobre o indivíduo, quando o dano original foi causado pelo coletivo ou pelas estruturas ao redor. É uma simetria, num mínimo, cruel. Totalmente. O impacto da dor é completamente coletivo, mas a conta do conserto chega com um CPF exclusivo de quem foi ferido. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque entrando na dimensão da psicologia contemporânea, a forma de enxergar o problema vira de ponta cabeça. E destrói essa cultura da resiliência heróica. Destrói. Há uma constatação clínica que parece óbvia depois de dita, mas que quebra essa lógica solitária. A premissa é simples. Feridas emocionais não são como parafusos soltos que a gente simplesmente aperta. De jeito nenhum. O consenso é que traumas relacionais exigem reparação relacional. Ou seja, se a dor foi causada na quebra de confiança com o outro ou com o ambiente em volta, é humanamente impossível consertar isso trancado num quarto, meditando sozinho e repetindo mantras diante do espelho. Essa é uma síntese perfeita da visão psicológica sobre o trauma e a recuperação. A ideia de que a dor da rejeição, do abandono ou da violência pode ser curada no absoluto isolamento não se sustenta. Porque somos seres sociais. O ser humano é, antes de tudo, uma criatura de vínculos. A nossa biologia, o nosso sistema nervoso e a nossa psique precisam de conexão para regular o estresse. E, principalmente, para a reconstrução após uma fratura emocional grave. Exigir que alguém conserte um trauma relacional sozinho é ignorar a própria biologia. É ignorar o funcionamento básico do nosso cérebro. A reparação verdadeira precisa acontecer no mesmo terreno onde a ferida foi aberta. No campo das relações? No campo das relações, da vulnerabilidade compartilhada, do acolhimento e da validação pelo outro. Sem isso, não há conserto profundo. O que me faz pensar imediatamente naquela tendência do modo monge, ou do isolamento tático, sabe?
Aquela ideia de se isolar de todo mundo, cortar laços, focar apenas em produzir, fazer jejum de dopamina e voltar 6 meses depois curado. Curado, inabalável e super produtivo. Isso. É uma promessa muito sedutora de invulnerabilidade. Mas observando a mecânica do trauma, fica claro que para feridas profundas, esse isolamento defensivo só disfarça e agrava o buraco a longo prazo. Exatamente. O isolamento constrói uma armadura muito eficiente, mas não promove a cura do que está por baixo dela. A pessoa fica protegida, mas continua quebrada por dentro. E a ironia de tentar usar uma técnica mecânica para resolver um problema humano nos leva direto para o segundo personagem do quadrinho. Aquele que segura a ferramenta e tenta consertar o buraco do amigo. É uma cena ao mesmo tempo cômica e profundamente trágica. É bizarro pensar nessa cena acontecendo na vida real. Alguém com um rombo no peito, no meio de um abismo existencial, e vem uma outra pessoa muito bem intencionada com uma chave inglesa ou uma parafusadeira. Dizendo, deixa eu apertar esse seu trauma de infância que rapidinho vira de lado. É um absurdo visual que ilustra com perfeição o que podemos chamar de autoajuda mecânica. É a tentativa exaustiva e quase desesperada de aplicar soluções técnicas, exatas e quantificáveis para dores que são puramente caóticas, humanas e imprevisíveis. E a crítica contida nessa cena é fortíssima. O personagem com a ferramenta na mão é a personificação de uma indústria multibilionária e de todo um estado de espírito contemporâneo. Ele representa os discursos rasos. Os discursos rasos, as fórmulas prontas de bem-estar e a cultura da produtividade tóxica. Nós absorvemos de forma quase invisível a lógica da otimização. A mesmíssima lógica usada para fazer um smartphone processar dados mais rápido. Ou uma fábrica produzir mais carros. E tentamos aplicar isso de forma brutal e inflexível à alma humana. Como se fosse realmente possível tapar um vazio existencial ou um luto com um manual de 5 passos para o sucesso. Ou um checklist de hábitos matinais. Ou tomando um suco verde específico. O quadrinho está zombando ativamente dessa noção bizarra de que o sofrimento humano é apenas uma falha técnica no sistema que precisa de um rápido ajuste mecânico para que a engrenagem volte a funcionar e, principalmente, a produzir capital. Otimize o seu luto para não perder a meta do trimestre. É exatamente essa sensação claustrofóbica. Pense na epidemia de burnout, por exemplo. O ambiente exige uma carga de trabalho desumana de 60 horas semanais. A pessoa entra em colapso e adoece. E qual é a solução que o ambiente oferece? Uma assinatura de um aplicativo de meditação para usar no horário de almoço. O problema é estrutural, mas a ferramenta oferecida é mecânica, individual e paliativa. E isso nos obriga a olhar para a palavra-chave na fala do personagem. Sim, ele pergunta se tem que consertar sozinho o buraco que o mundo abriu. E afinal, quem ou o que seria esse mundo? Porque não estamos falando do planeta Terra girando no espaço ou da natureza abstrata. Há dimensões sociais e políticas muito concretas para definir quem causa esse dano constante. Se conectarmos isso a um panorama maior, esse mundo ganha contornos muito reais, estruturais e, muitas vezes, implacáveis. O mundo que abre buracos no peito pode ser traduzido de várias formas. Como, por exemplo, É a desigualdade econômica esmagadora, a hipercompetição no ambiente de trabalho, o preconceito velado ou explícito, a exclusão sistemática de certos grupos e a precarização geral de como a vida é sustentada hoje. e como a sociedade responde a isso. Nós vivemos sob uma hegemonia cultural e econômica que, diante de toda essa brutalidade, tem apenas uma resposta padrão para o cidadão comum que não consegue acompanhar o ritmo. O problema é seu. Encontre uma forma de resolver. O famoso e cruel se vire. Perfeitamente. Há um diálogo muito claro com as críticas sociológicas ao individualismo extremo e à lógica neoliberal. A grande mágica ou a perversidade desse modelo é fazer com que as falhas gigantescas das estruturas sociais desapareçam da discussão pública. Ficam invisíveis. O tema da comunidade vira falha pessoal. Um sofrimento que tem causas puramente externas, econômicas e sociais é rapidamente rebatizado pela cultura do sucesso. Ele é embalado e vendido de volta para a pessoa esgotada como sendo apenas uma falha pessoal, uma suposta fraqueza de caráter. Ou a clássica falta do mindset correto. É a transferência de culpa perfeita. É um passe de mágica institucional. A estrutura machuca,
Mas se a recuperação não for rápida, estética e eficiente, a culpa passa a ser de quem foi ferido. Você não superou porque não tentou o suficiente. Exatamente. E além dessa dimensão socioeconômica claríssima que você pontuou, existe também uma dimensão espiritual muito forte que emerge dessa imagem. E não estamos falando de uma religião específica, de frequentar um templo ou de dogmas. Estamos falando da espiritualidade no sentido de conexão profunda e propósito. Isso. Esse buraco do personagem não é preenchido apenas resolvendo a falta de dinheiro ou o excesso de trabalho. Ele ilustra a ausência de sentido na vida moderna, aquela sensação palpável de perda de comunidade. De estarmos todos cada vez mais hiperconectados através de telas, mas absurdamente isolados na vida real. Com uma ruptura profunda em relação a qualquer tipo de transcendência ou de pertencer a algo maior do que nós mesmos. Essa ruptura de sentido é o grande cerne do vazio existencial moderno. E aqui faz todo sentido voltar a Agostinho com aquela reflexão sobre o coração que permanece inquieto. Sim. Independentemente da lente filosófica ou teológica que se aplique, a natureza desse desabafo no quadrinho é universal. A fala do personagem ecoa como um verdadeiro lamento histórico. É de uma tristeza ancestral. Quase como um lamento de Jó nos textos bíblicos. É um grito de angústia e de exaustão diante de uma injustiça fundamental do universo. O reconhecimento doloroso de ter que enfrentar uma força monumental na mais absoluta solidão. E com ferramentas inadequadas. Uma força esmagadora que ultrapassa de longe a capacidade individual de defesa. A proporção retratada ali é dantesca. O tamanho do que causa a ferida do lado de fora contra a fragilidade de quem recebe a cobrança do lado de dentro. Exato. A força monumental do mundo contrastando violentamente com a fragilidade de quem recebe a cobrança opressora para fazer o conserto por conta própria. Então, o que tudo isso significa na prática? Nós começamos observando um quadrinho de uma simplicidade estética quase infantil, uma piada de uma página, mas que entrega um diagnóstico brutal e sofisticado da nossa época. E qual seria a síntese de toda essa exploração? A síntese é que sim, algumas feridas, talvez as maiores, as mais complexas e profundas que a gente carrega, são abertas pelo funcionamento implacável do mundo ao redor. Mas esse mesmo mundo vira de costas. Cruza os braços e exige que a jornada de cura seja solitária, silenciosa e invisível para não incomodar os outros. E é muito importante frisar um detalhe crucial para não dar margem a mal-entendidos aqui. Pode falar. Apontar essa dinâmica, dizer em voz alta que as estruturas machucam e que a cobrança pela cura solitária é injusta, não tem absolutamente nada a ver com adotar uma postura de vitimismo passivo. De forma alguma. Pelo contrário, é uma denúncia ativa. É uma crítica vital e necessária ao isolamento forçado. É a recusa formal e consciente em aceitar a narrativa de que todas as pessoas precisam ser heróis estoicos, aguentando o peso do mundo em silêncio. E é exatamente por isso que essa reflexão carrega um valor transformador gigantesco para quem a absorve e a entende. Compreender a mensagem nas entrelinhas dessa imagem ajuda, antes de qualquer coisa, a tirar das costas um peso colossal. O peso da culpa individual. Quando a cultura dita que é obrigatório consertar a própria mente e a própria vida sozinho usando pura força de vontade, e a tentativa inevitavelmente falha, a consequência imediata é o sentimento de fracasso absoluto. A pessoa passa a acreditar que ela é o problema. A crença íntima de ser uma engrenagem irremediavelmente defeituosa. Entender que o dano é, na maioria das vezes, de ordem estrutural e que a exigência da autocura isolada é, na melhor das hipóteses, um mito moderno impulsionado pelo mercado, é algo profundamente libertador para a saúde mental. Muda completamente o eixo da questão. Muda. O olhar deixa de focar de forma punitiva em uma falha pessoal que necessita de um mecânico de emoções e passa a compreender a necessidade inegociável de pertencimento. A gente tira o foco da obsessão narcísica de consertar a si mesmo diante de um espelho e volta a atenção para a busca urgente de reparação coletiva. A reconstrução lenta e gradual dos laços humanos que foram cortados. É uma mudança de paradigma daquelas que viram a chave na cabeça definitivamente.
É sair do pensamento fechado de eu estou quebrado e preciso dar um jeito nisso escondido antes de ter permissão para voltar à sociedade. Para o reconhecimento de que fomos feridos por esse ritmo. E a única forma de ficarmos de pé novamente, com alguma estabilidade, é reconstruindo a rede juntos. A cura abandona aquele status triste de projeto de bricolagem emocional no fundo da garagem feito com fita adesiva e assume o seu papel real e histórico, que é ser um projeto comunitário. Mas essa nossa investigação não pode simplesmente terminar de forma passiva, apenas diagnosticando o problema. Nós dissecamos o abismo, a figura do mecânico, a ironia sombria e a dor da cena. Mas precisamos dar um passo além. O que a gente faz no dia seguinte a essa constatação? Essa é a grande pergunta. E essa é a grande provocação final que fica dessa análise para quem está nos ouvindo. Se a psicologia contemporânea estabelece com tanta firmeza que traumas relacionais exigem reparação relacional e que é virtualmente impossível alcançar uma reconstrução verdadeira e sustentável do sentido da vida sem a presença de uma comunidade, como na prática da vida moderna inicia-se essa cura coletiva? É um desafio imenso. E a complexidade e a ironia desse desafio ficam ainda maiores quando percebemos o cenário completo. Como dar esse passo quando o mesmo mundo estrutural que rasgou o buraco no peito e exigiu produtividade é o sistema que continua todos os dias lucrando financeira e socialmente com a solidão humana. Um sistema que fatura bilhões com a venda incessante daquelas ferramentas mecânicas mágicas, dos retiros de silêncio isolados aos manuais de alta performance. Comunidade, da confiança e da conexão humana profunda, quando as pessoas foram condicionadas, recompensadas e ensinadas, desde o primeiro dia de vida na escola até o mercado de trabalho, a apenas usar chaves de fenda em si mesmas. Que reflexão fantástica. Pesada, mas extremamente necessária para carregar pela semana. Fica aí o convite para que a reflexão não pare por aqui, questionando não apenas as ferramentas que nos empurram diariamente, mas também a lógica do mundo ao nosso redor que torna essas ferramentas tão vendáveis. É sempre fundamental questionar o que nos é entregue como solução pronta. Com certeza. É sempre um privilégio compartilhar essas descobertas, desempacotar ideias que parecem tão inofensivas num primeiro momento, mas que revelam o núcleo de como operamos em sociedade. É como se o invisível de repente ficasse claro como o dia. Continuem observando os detalhes invisíveis, continuem fazendo perguntas incômodas e a gente se encontra na nossa próxima exploração. Um abraço e até lá!